Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula. Esta aula é opcional, principalmente para quem já conhece uma linguagem de programação ou já tem alguma experiência em programação de computadores. Ok, mas o que é uma linguagem de programação? A maneira mais fácil de responder a essa pergunta é respondendo a outra pergunta. Por que é que precisamos de uma linguagem de programação? Bem, precisamos de uma linguagem de programação para escrever instruções para computadores. Esse é o ponto principal. Computadores são máquinas realmente poderosas, com imensa capacidade de computação, mas embora sejam imensamente potentes, eles não sabem fazer nada. Absolutamente nada. Os computadores precisam de seres humanos para escrever instruções para fazer certas coisas, para computar alguns números, para desenhar algumas cores na tela, etc. Tudo tem que ser escrito como instruções para um computador. E isso é realmente o que significa programar. Escrever essas instruções, escrever um algoritmo. O que é um algoritmo? É apenas uma lista sequencial de instruções que resolve uma tarefa ou um problema. Imagine que tivesse que ensinar a alguém a preparar o seu prato favorito. A tarefa é que o seu aluno cozinhe o seu prato favorito. Para ensinar o seu aluno, pode fazer isto de várias maneiras diferentes. Nós, humanos, temos uma capacidade incrível de nos expressarmos de muitas maneiras e usando os vários sentidos. Você pode cozinhar o prato como um exemplo, enquanto verbaliza as instruções para o seu aluno. Ou pode fornecer as instruções escritas para o seu aluno como uma receita. A receita é um algoritmo, em nossa analogia. É uma sequência de instruções que resolve o nosso problema. Para um computador, não temos outra escolha a não ser escrever essas instruções usando uma linguagem de programação. A boa notícia é que uma linguagem de programação é muito mais fácil do que aprender uma linguagem natural humana, que tem milhares de palavras e conceitos diferentes, gramática irregular e por assim em diante. Por falar de linguagens humanas, aprender e se sentir confortável em uma linguagem estrangeira pode levar anos, mas as linguagens de programação geralmente são fáceis e não ultrapassam as dezenas de palavras-chave ou keywords diferentes. Pode-se ficar confortável em uma linguagem de programação em meses ou semanas, dependendo da experiência de cada um. Existem milhares de linguagens de programação e diferentes tipos de linguagens de programação. O que é importante saber é que, quando aprendemos os conceitos gerais de uma linguagem de programação específica, como o JavaScript, então podemos facilmente aprender outra linguagem de programação, uma vez que a maioria desses conceitos são compartilhados entre as linguagens de programação. Ok, está na hora de ter uma visão geral de quais são os blocos básicos de construção de um programa de computador ou algoritmo. Portanto, basicamente, os blocos básicos de construção de qualquer algoritmo são expressões, expressões aritméticas, expressões lógicas e por assim em diante. Essas expressões são compostas por operadores e operandos, ou com certas palavras-chave ou keywords. Com essas expressões podemos construir statements ou instruções, e por sua vez, com essas instruções podemos construir uma sequência de instruções que realizará a tarefa desejada ou resolverá o nosso problema, que é o que chamamos de algoritmo ou programa de computador. Isso é o que chamamos de programação, a divisão de um problema em partes menores e, em seguida, fornecer uma sequência de instruções para resolver cada parte. Por outro lado, as linguagens de programação nos fornecem as ferramentas necessárias para codificar esses algoritmos. As linguagens de programação permitem isso, definindo um conjunto de operadores e keywords que podem ser usados em uma sintaxe específica para expressar todas as instruções necessárias, que chamamos de statements. A sintaxe é como a gramática de nossas línguas naturais. É uma estrutura rígida que define como expressar as instruções. O processo de escrever um algoritmo em uma linguagem de programação é chamado de codificação, ou escrever código, e o programa escrito é chamado de código-fonte. O que torna JavaScript uma linguagem de programação em vez de HTML ou CSS. Embora nos referamos a scripts de JavaScript e documentos HTML como código, há uma grande diferença entre eles.
JavaScript nos permite modelar e escrever algoritmos para resolver qualquer problema computacional. JavaScript nos fornece as ferramentas necessárias para expressar a sequência de instruções que resolve qualquer tarefa. Por outro lado, o código HTML só é capaz de descrever a estrutura de uma página web, como cabeçalhos, parágrafos, botões, etc. Com HTML, não podemos expressar uma sequência de instruções que resolva uma tarefa computacional genérica. JavaScript é uma linguagem de programação de propósito geral que foi criada para web browsers, mas é tão genérica que podemos usá-la para construir lógica do lado do servidor, ferramentas de linhas de comandos e até jogos.